Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 6 de abril, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques desta edição. Vereadores realizam 17ª sessão do ano. Confira os principais assuntos discutidos durante a sessão. Aumento do preço da Zona Azul, revogado pela Prefeitura, gera discussão no Legislativo. Vereadores que compõem a CEI do lote 3 definem papel dos membros. E também vamos ensinar a montar uma lancheira saudável para as crianças no nosso quadro Saúde Alternativa. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. A 17ª sessão do ano da Câmara Municipal foi marcada por muitos debates. E agora a gente acompanha na reportagem os principais assuntos discutidos durante a sessão. Lembrando que nas sessões de terça-feira, os vereadores também votam e apreciam documentos como requerimentos, indicações e moções. Na 17ª sessão do ano, a demora no atendimento em hospitais e postos de saúde foi alvo de críticas. Vereadores comentaram a superlotação de algumas UPAs da cidade e a falta de medicamentos e médicos. O reajuste do preço da Zona Azul em São José também fez parte dos debates. Vereadores questionaram o valor da fração da hora, 66% mais cara, e a falta de comunicação da Prefeitura para informar os motoristas sobre o reajuste. Também no tema transporte foram abordadas obras em viaduto, acostamento e marginais da Dutra. No esporte, os vereadores parabenizaram a equipe joseense de taekwondo pela vitória na segunda etapa do Campeonato Paulista. Problemas de infraestrutura também foram levantados em plenário. Vereadores abordaram a falta de iluminação em algumas ruas da cidade e as condições de parques e praças de São José, com destaque para o Centro Poliesportivo João do Pulo. Outro assunto discutido foi o uso do xisto e o asfaltamento de vias. Segundo parlamentares, foi aberta uma representação no Ministério Público para investigar a aplicação de xisto em ruas que devem receber asfalto. Ainda sobre infraestrutura, os vereadores apresentaram o projeto de restauração da estação ferroviária da Vila Maria. Durante a 17ª sessão, o vereador Walter Hayashi anunciou a filiação dele ao PSC, Partido Social Cristão. Os cerca de 280 documentos que constavam na pauta da sessão foram apreciados e aprovados. A maioria dos requerimentos e indicações que faziam parte da pauta solicitava manutenção e limpeza de espaços públicos, podas de árvores e trocas de lâmpadas. Os vereadores ainda homenagearam mães de crianças autistas por ocasião do Dia da Consciência sobre o Autismo. A homenagem foi proposta pelo vereador Willis Goulart. A sessão também foi marcada por uma reunião dos vereadores com representantes do Movimento Cultural de São José. O grupo, contrário ao projeto substitutivo que institui o Sistema Municipal de Cultura, propunha a apreciação do projeto original, o qual, segundo o Movimento Cultural, é resultado de uma série de audiências públicas com a população e entidades socioculturais. Confira a 17ª sessão na íntegra em nosso canal do YouTube. O aumento no preço da Zona Azul gerou polêmica entre os moradores e acabou sendo revogado pela Prefeitura. O assunto também rendeu debates entre os vereadores da Câmara. Os parlamentares questionaram o novo valor da fração da hora, reajustado em 66%, e pedem que os usuários que pagaram a mais pelo serviço sejam ressarcidos. O aumento de 66% no valor da hora da Zona Azul durou apenas um dia. Os usuários do estacionamento rotativo foram surpreendidos com o reajuste autorizado pela Prefeitura no dia 1º de abril, que entrou em vigor 3 dias depois. A hora passou de R$ 1,20 para R$ 2,00. Com as reclamações, a nova tabela foi revogada e os vereadores de São José dos Campos cobram melhor comunicação. Sempre há necessidade de você fazer uma divulgação prévia, até porque trata-se de uma cobrança que é feita à população pelo uso de um espaço público de estacionamento, e que necessariamente tem que ter um aviso anterior, pelo menos informar alguns dias antes. Na legislação, não há nada que obrigue um aviso prévio no caso do estacionamento rotativo, mas sempre é de bom senso e de uma maneira mais transparente com a população a gente poder trabalhar com uma divulgação pelo menos alguns dias antes, só para a população já se preparar quando tiver o novo preço. Os vereadores solicitam ainda que o reembolso seja feito automaticamente aos usuários que utilizaram o parquímetro como meio de pagamento. Eu acho que não teve discussão na cidade, não teve discussão na Câmara Municipal e o aumento foi da noite para o dia, sem avisar a população de São José. Então, realmente, quem pagou a mais, eu acho que tem que se cobrar, sim,
ressarcimento desse dinheiro. Protesto profundamente contra esse aumento. Infelicidade do governo ter feito isso. É lamentável, é lamentável. Uma vez que retroagiu a decisão, entendeu? Reconheceu que estava prejudicando a economia popular, então devolva-se. A Secretaria de Transporte orienta esses usuários a ligarem para o 156 para registrar a reclamação. A pasta informou que nos outros meios de pagamento, o ressarcimento será automático. São José conta com mais de 3.500 vagas de estacionamento rotativo na região central e zona sul. O sistema, que opera por meio de parquímetro e aplicativo, aceita pagamento fracionado a partir de 15 minutos e prazo máximo de permanência de 2 horas. Uma nova data será estipulada pela Prefeitura para a aplicação do reajuste. A CEI do lote 3 do transporte coletivo, que investiga supostas irregularidades na substituição da empresa vencedora da licitação, realizada no ano de 2012, por outra que não participou da licitação, definiu o papel dos membros. A gente acompanha agora a configuração da comissão. A Comissão Especial de Inquérito do Transporte Coletivo definiu o cargo de presidente ocupado pelo vereador Macedo Bastos. A relatora será a doutora Ângela. Criada após requerimento de autoria dos vereadores Amélia Naomi e Wagner Balieiro, a CEI vai apurar supostas irregularidades na substituição da empresa que venceu o lote 3 da licitação do transporte público, ocorrida em 2012 durante a administração anterior. Existe um questionamento por parte da sociedade, de vários segmentos da nossa comunidade, com relação ao funcionamento, à época, em 2012, de substituição de um determinado lote de serviço prestado pelo transporte coletivo de nossa cidade. Também são membros os vereadores Juvenil Silvério, Willis e Mota. Os integrantes da comissão ainda irão definir uma data para a primeira reunião de trabalho. Então, nós iremos fazer a solicitação de documentos junto ao Poder Público Municipal para a avaliação, então, desse contrato, de todos os meandros que circundam essa questão da substituição do chamado lote 3. Cuidar da alimentação das crianças não é uma tarefa muito fácil, hein? Mas a gente pode te ajudar. No nosso quadro Saúde Alternativa, vamos dar dicas para você montar lancheiras saudáveis. É no próximo bloco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Quem é pai entende o dilema de cuidar da alimentação dos filhos. Muitas vezes, as crianças preferem os lanches industrializados aos naturais. E para ajudar nessa tarefa difícil, vamos dar dicas de como montar lancheiras saudáveis. E, acima de tudo, com opções que vão agradar o paladar dos pequenos. É agora, no quadro Saúde Alternativa. Olá! Preparar uma lancheira saudável e variada é um desafio diário para muitos pais. Mas nós estamos com a Marcela Leite, que vai nos dar algumas dicas. Tudo bem, Marcela? Tudo bem, boa tarde. Marcela, quais os riscos para a criança que se alimenta na escola e os pais não têm muito controle do que ela come? Então, o ideal também é assim, antes mesmo do pai matricular essa criança na nossa escola, conhecer como que é a oferta de alimentos nessa escola, quais são os controles, a escola vai ofertar ou é uma cantina terceirizada, existe um cardápio preconizado ou é livre escolha da criança. Então eu acho que é legal, assim como é legal você conhecer toda a parte pedagógica da escola, a alimentação também ela tem que incluir nesse pedagógico, entendeu? Então assim, a escola tem esse papel educativo também da alimentação saudável, assim como a atividade física, né? A atividade física não faz parte, educação física, então também tem que ter essa educação com relação à alimentação. Não descobrir depois que seu filho já desenvolveu alguma patologia, meu filho está com pressão alta, mas aqui em casa é tudo controlado. Vai ver o que consome na escola, porque por mais que seja um período parcial, que estuda só meio período, um lanche todos os dias ao longo de um mês, um ano, traz benefícios ou até malefícios para a saúde do seu filho. Então é importante conhecer e acompanhar. E qual a composição considerada equilibrada para lancheira? Então, aqui eu trouxe 3 exemplos de cardápios.
Então, assim, para 3 dias. Então, assim, são algumas sugestões. Então, assim, o padrão seria sempre estar seguindo, então, a bebida, que eu trouxe opções aqui. O iogurte, trouxe a água de coco, que eu acho que é super legal, ensinar a criança já desde pequenininho fazer o consumo. E o suco, né? E coloquei o pão, o biscoito, tudo integral. Então, assim, o ideal é que você já faça com que seu filho se acostume com os sabores dos alimentos integrais. Se você já, desde quando ele começar a se alimentar, ele já for consumindo esses alimentos, para ele vai ser normal. Então, ele não vai ter aquela questão de estranhar e tudo mais. Meu filho não está habituado, então eu acho que é legal ir colocando pelo menos aos poucos, para ele poder ir conhecendo esses alimentos, porque o ideal seria o integral. Então, aqui também a outra questão que a gente pode observar são as frutas. Todos os dias tem que ter oferta de frutas. Então, o ideal também é fazer o rodízio das frutas. Aqui são 3 frutas diferentes. Por quê? Porque a criança e nós também, adultos, temos que fazer consumo de pelo menos 3 porções de frutas por dia. Então, legal já colocar também na escolinha para fazer o consumo e também influenciar os demais a fazer esse consumo também, porque se todo mundo fizer o consumo, aquilo vai ser algo natural, sim? E outra questão também é com relação aos produtos assim, derivados do leite e o leite. Então, aqui no caso do iogurte, eu coloquei um cookie integral. Então, eu já garanti a minha oferta de cálcio que a gente tem que estar garantindo para essas crianças. Aqui eu já coloquei água de coco, um pão integral com recheio de creme de queijo, pode ser um cream cheese, pode ser um queijo cottage, pode ser um queijo mineiro, tipo Minas, tá? E aqui eu coloquei a bisnaguinha do tipo integral com queijo tipo Minas, que foi o que eu citei, tá? Legal. E o que a gente pode observar nos rótulos dos produtos industrializados? Sim, uma coisa que é bacana, assim, que às vezes as pessoas estranham, mas é um suco de caixinha e tudo mais. Assim, é legal sempre fazer o investimento de uma lancheira térmica e de uma garrafinha térmica. Eu tenho uma garrafinha térmica, você pode até estar fazendo um suco natural em casa, congelar, pode até congelar naquelas forminhas de gelo, sabe? Colocar os gelinhos de suco natural, um pouquinho de água, até dar o horário do lanche dessa criança, só faz o agito e ele pode estar consumindo. Não tenho ainda, ou não deu para eu fazer o gelo ou o suco natural. Pode estar fazendo o consumo do suco de longa vida, né, que é esses de caixinhas. Porém, o que eu gosto sempre de ressaltar é sempre olhar a lista dos ingredientes dos sucos. Então, por exemplo, o suco sempre deve ser suco de fruta integral. Então, você vai lá no supermercado, tem os néctares, né? Tem os outros sucos. Então, assim, vai e olha a lista de ingredientes. Eu tô comprando suco pro meu filho ou eu tô comprando compostos químicos, né? Então, assim, se você olhar, por exemplo, aqui o suco que eu trouxe, ele tem água, suco de abacaxi e hortelã. Eu não tenho mais nada, eu não tenho açúcar, eu não tenho aditivos, eu não tenho nada. A água de coco, a mesma coisa. Eu vou lá olhar na listinha de ingredientes. Qual que é o ingrediente da minha água de coco? É água de coco, só. Então, assim, suco de caixinha pode. Eu sei das necessidades, né? A gente sabe das necessidades hoje em dia, que a vida é corrida, cotidiana. Às vezes os pais têm até 2 empregos hoje em dia para conseguir, né, dar conta de casa. Então, assim, olha, um suco integral, ele pode ser ofertado e é saudável. Então, evitar alimentos que têm muito açúcar. Então, assim, na lista de ingredientes, sempre, por exemplo, aqui do suco, sempre o primeiro alimento que é citado aqui na lista de ingredientes é aquele que tem a maior quantidade. Então, assim, às vezes as pessoas não sabem, você pega um pão ou algum outro alimento industrializado e não sabe por que tem aquela ordem, né? Então, é sempre assim, da maior quantidade para menor quantidade. Então, procurar um alimento que o primeiro ingrediente não seja açúcar, entendeu? Ou, aqui no caso, que não tenha açúcar, que não tenha sal. Muito bacana. Obrigada, Marcela, pelas dicas. Voltamos ao estúdio. No próximo bloco você confere os destaques do esporte joseense no Giro Esportivo. A gente volta já.
Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está procurando emprego aqui em São José? Então fique atento às vagas disponíveis no pátio da cidade, na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para assistente administrativo, atendente balconista, auxiliar de lavanderia, manicure, mecânico de compressores, recepcionista atendente, representante comercial, telefonista e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Agora é hora de conferir as dicas da agenda cultural para essa quarta. A noite desta quarta promete ser de muita música aqui em São José. Tem show com o DJ Tubarão. No repertório, black music e muito samba. A apresentação é às 9 da noite numa casa de shows da Praça Gastão Vidigal, número 4. Ingressos a partir de R$10. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcâmara@câmarasjc.sp.gov.br. Vamos com a previsão do tempo para a tarde desta quarta e também para quinta-feira. A tarde desta quarta deve ser de sol com poucas nuvens no céu. Não deve chover. A máxima atinge 31 graus, mínima 18. O tempo firme segue na quinta e o dia também deve ser de sol. A probabilidade de chuva é pequena, 5%. As temperaturas variam entre 20 e 32 graus. A quarta-feira foi de disputa para o futebol feminino. As meninas da Águia jogaram pela terceira rodada da segunda fase do Brasileiro, estão em busca do título, o único que ainda não tem. Quem vai nos informar sobre esses e outros destaques do esporte joseense é o repórter Daniel Melo. Daniel, muito boa tarde. Muito bom dia, Lucas Guerra. Bom dia também ao telespectador da TV Câmara. E nós começamos a falar no Giro Esportivo do futebol feminino e do grande resultado conquistado ontem à tarde aqui em São José dos Campos, no estádio Martins Pereira. O São José Esporte Clube goleou o Iranduba do Amazonas por 4-0 e com este resultado chegou aos 7 pontos nessa fase de classificação e tem aí uma partida a mais que o Flamengo, que tem 4 pontos e vai jogar hoje contra o Corinthians. O time corintiano tem apenas 1 ponto em 2 partidas. O Iranduba agora também tem 1 ponto em 3 partidas. Falando do São José Esporte Clube, a Águia do Vale, que foi rebaixada neste ano para a segunda divisão e vai ficar praticamente 1 ano parada, isso porque os campeonatos da segunda divisão começam somente no mês de maio de 2017, acabou multada ontem em julgamento da Justiça Desportiva em R$4 mil, depois da confusão que aconteceu no estádio Martins Pereira, onde torcedores invadiram a área destinada aos adversários do Flamengo de Guarulhos. Mais um revés para o São José, que vai tentar se reerguer no ano que vem. E para a gente fechar o nosso giro esportivo de hoje, falando de futebol, os meninos do Verdão estarão em São José dos Campos hoje pela Copa do Brasil às 5 horas da tarde contra o Atlético Paranaense. A partida será válida pela Copa do Brasil e no jogo de ida os paranaenses venceram o Verdinho por 2-1. O Verdinho precisa do apoio do torcedor para passar a próxima fase da competição. Bem, essas são as informações do esporte desta quarta-feira. Eu volto amanhã aqui no Diário Legislativo. Até lá! Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.